Fala pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da cinemática e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme. Então vamos para o vídeo. O movimento uniforme ocorre quando o móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. Logo, a gente tem que compreender que nesse tipo de movimento a minha aceleração ela é nula, ou seja, a minha velocidade sempre vai permanecer igual. E como a minha velocidade ela é constante, outra característica que a gente deve compreender é que no movimento uniforme eu vou percorrer espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Por quê? Porque a minha velocidade é constante. Como a gente pode observar aqui na ilustração. Observe que a cada segundo o ciclista anda 6 metros. Segundo 1, 6 metros. Esse outro segundo, mais 6 metros. Ou seja, a cada 1 segundo o ciclista anda 6 metros. Isso é devido que devido à sua aceleração ser nula. Então ele vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Propriedade do movimento uniforme. A aceleração do móvel é nula, como a gente já falou na página anterior. Ou seja, eu não vou ter oscilação na minha velocidade. Eu nem vou ganhar velocidade porque eu não tenho aceleração e nem vou perder velocidade porque eu não tenho desaceleração. E a velocidade ela vai ser constante. Por quê? Porque ela vai coincidir com a velocidade média. Então, o que a gente deve entender por isso aqui? Que a minha velocidade ela vai ser quem? Igual à minha velocidade média. Por quê? Porque essa velocidade ela é constante, não tem oscilação nesse tipo de movimento. Logo, eu vou ter o espaço de tempo, o espaço dividido pelo tempo. Então, a cada espaço percorrido por um intervalo de tempo, eu vou ter a mesma distância. Por exemplo, se eu andei 10 metros em 5 segundos, nos próximos 5 segundos eu vou andar outros 10 metros. Fórmulas do movimento uniforme. No movimento uniforme, a posição varia de acordo com o tempo. Logo, a gente vai ter o que? Vai ter a função da posição, aonde a minha posição final vai ser igual a quem? A minha posição inicial mais a minha velocidade vezes a variação do tempo. Ou seja, se eu sei o local aonde eu estou e o local onde o referencial está, e eu sei essa velocidade, e essa velocidade vai ser constante, se eu der o tempo, eu vou saber exatamente aonde eu vou estar após cada instante. Eu também posso calcular essa velocidade média, que a gente já sabe que vai ser igual à própria velocidade do objeto quando eu estou falando de movimento uniforme. Então a gente vai trabalhar essas duas funções, a função da posição e a função da velocidade média dentro do movimento uniforme. Também a gente pode ilustrar esse tipo de movimento através de gráficos, onde o movimento uniforme pode ser representado na forma de gráfico de que? De posição em função do tempo, com retas ascendentes e reta descendentes. Essas retas ascendentes vão representar o movimento progressivo, aonde o objeto se distancia do referencial, e as retas descendentes vão representar o movimento aonde o objeto se aproxima do seu referencial. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho uma reta ascendente, aonde, com o decorrer do tempo, eu vou estar me distanciando do meu referencial. E nesse segundo gráfico, nesse daqui, onde vocês estão vendo, eu vou ter uma reta descendente, aonde, com o passar do tempo, eu estou me aproximando desse referencial. Então, eu vou ter um movimento progressivo quando eu me distancio e um movimento regressivo quando eu me aproximo do referencial, como a gente pode mostrar nesse gráfico, que vai ser o que? A posição em função do tempo. E para a gente compreender melhor, a gente vai fazer aqui um pequeno exercício
para a gente fixar essas ideias de movimento uniforme. E o que o exercício fala? Um observador percebe que um veículo, inicialmente a uma distância de 20 metros, afasta-se com velocidade constante de 60 metros por segundo. Em relação a esse movimento, responda. Item A. Qual é a classificação do movimento desse veículo? Item B. Determine a função horária da posição desse veículo em unidade do sistema internacional. Item C. Em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros? Bom, resolvendo o nosso primeiro item, que diz o quê? Qual é a classificação desse movimento? Ora, vamos observar o seguinte. Ele diz que inicialmente o objeto, o veículo, está a 20 metros de distância do seu ponto de referência. Mas essa distância ela vai aumentar. Por quê? Porque ele está afastando-se com uma velocidade de 60 metros por segundo, ou seja, o veículo está se afastando do seu referencial. Logo, aqui eu tenho um movimento progressivo, porque eu tenho um afastamento do veículo ao seu referencial. Então, eu classifico esse movimento como movimento progressivo. Vamos para o item B. Determine a função horária da posição desse veículo em unidade do sistema internacional. Bom, o primeiro passo aqui é a gente classificar o quê? A gente anotar os dados que a questão nos fornece antes da gente trabalhar dentro da função. Então, quais são os dados? Eu vou ter a minha posição inicial, que é 20 metros, e a minha velocidade, que é 60 metros por segundo. Logo, a função que eu vou estar usando aqui é a função da posição. Por quê? Porque ele quer saber a função horária da posição. E qual é essa função da posição? Que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes a variação do tempo. Então, a gente vai aqui o que? Substituir os valores que a gente tem. A gente tem no item aí o valor da minha posição inicial, que é 20. E eu tenho a minha velocidade, que é 60 metros por segundo. Então, eu vou substituir esses dois valores dentro dessa minha função. Substituindo, fica que a minha posição final é igual a 20 mais 60 vezes a variação do tempo. Logo, eu posso dizer que a minha posição final é igual a 20 mais 60t. Porque a partir de agora, com essa função, se eu fornecer o tempo, eu vou saber exatamente onde eu vou estar a cada instante. E o item C. Em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros? Então, agora quer saber qual será a minha posição, qual vai ser o instante que ele vai estar na posição final aqui de 80 metros. Então, anotando os dados, temos posição inicial 20 metros, que é o que a questão nos fornece. Posição final 80 metros, que é o que o item C nos fornece. A velocidade 60 metros por segundo. Então, ele quer saber o que? O tempo, o instante aonde ele vai estar na posição 80 metros. Logo, a gente vai usar a função da posição que a gente encontrou no item B, que era S é igual a 20 mais 60t. Então, a gente vai substituir agora a minha posição final, que é 80, nessa função. Fazendo essa substituição, nós teremos o quê? Que 80 é igual a 20 mais 60t. Agora, qual será o meu próximo passo? Eu vou deixar 60t sozinho do lado da igualdade e vou colocar o 20 para o outro lado da igualdade. Aqui, como ele está com sinal positivo, ele vai passar para o outro lado com sinal negativo. Então, eu vou ter 80 menos 20 é igual a 60t. Fazendo a subtração, 80 menos 20 é igual a 60. Logo, t vai ser o quê? 60 dividido por 60. Mas como assim? Observe, da subtração, 80 menos 20 foi 60, o resultado.
e do outro lado tem um 60t. Mas eu quero saber apenas o valor de t. Dessa forma eu isolo o meu t. E esse 60 que multiplica o t vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Logo, eu tenho 60 dividido para 60 que vai ser igual a 1 segundo. Logo, após 1 segundo, com essa velocidade de 60 metros por segundo, esse veículo vai estar na posição de 80 metros. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Qualquer dúvida, comente aí embaixo e fique ligado para a nossa próxima aula. Abraço, fique com Deus.